welcome! Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula 38.2 de Review and Exercise sobre o tema de Simple Future. Então, a gente viu esse tempo verbal aí e é aquele futuro que a gente trabalha com will. Então, são dois tipos de futuro no inglês, dos tempos simples. Você tem o futuro com will e o futuro com be, going to, onde você vai fazer o uso até do verbo to be. Mas isso vai ficar para a aula que vem. Então, let's review. Olha só, aula 38.2, onde a gente tem aí o título I will be there, quando você tem o uso aí da forma afirmativa no futuro com will. Então, a gente viu sobre isso, lembrando aí que o futuro com will é o futuro que é usado para expressar ações que irão ocorrer, ou seja, que ainda não aconteceram, ou está lá no futuro. É um futuro mais distante, é um futuro que você não tem muita certeza. Pode indicar uma decisão que está sendo tomada, inclusive no ato da fala. Você tem algumas nuances entre esses dois futuros, um que você ainda vai ver comigo e este aí que é o futuro com will, que é formado por esse verbo modal. E por ser verbo modal, ele é fácil, porque todos os verbos modais você tem uma estrutura fácil, uma estrutura onde você não precisa flexionar o seu verbo principal. Então, na positive form, na forma afirmativa, você tem sujeito, will, ele vem em todas as frases. Verbo principal, esses que estão em vermelhos, eles são os verbos, esse é o do futuro e esse é o verbo principal, a ação da frase, perdão, a ação da ação é boa. A ação da frase. E aí você tem um complemento que pode ser formado por qualquer coisa que vai complementar a sua frase. Aqui no caso nós temos um verbo no infinitivo. Então, I will go to work, eu irei ao trabalho ou eu trabalharei. No caso, irei ao trabalho, I will go to work, sem trabalharei não, porque tem um go aí, perdão. Então, você, o will go, ou seja, irei para onde? Trabalhar. No caso, I will go to work, perdão, mas não irei ao trabalho, eu irei trabalhar, me confundi aqui, porque esse to na frente do seu verbo, deixa ele no infinitivo, é um verbo ainda, uma ação, não é trabalho, porque work também é um substantivo que significa trabalho, mas não é o caso aqui. Na forma negativa, você tem aí I will not have lunch. Qual é a diferença da afirmativa para a negativa? A diferença é o quê? A presença do not. E ele vem aonde? As pessoas podem ter dúvidas aonde ele vem na frase. Ele vem sempre ao lado do auxiliar will, certo? E ele pode ficar assim também, won't. Então, I will not ou I won't have lunch. Eu não almoçarei. E assim por diante, todas as nossas frases que nós vimos aí na nossa aula. Na forma interrogativa, você tem o will na frente para fazer perguntas em perguntas de sim ou não, yes or no questions. E aí você põe ele na frente do sujeito, will you wait for the bus? Ou seja, você esperará pelo ônibus? E aí você tem respostas. Essas respostas de sim ou não, elas são feitas através do uso do meu auxiliar, o meu verbo aí do futuro, que é o verbo modal will, que fica yes, I will, se for uma resposta positiva, no, I won't, uma resposta negativa. E temos as perguntas também com as WH questions, que são perguntas com pronomes interrogativos. Aqui no caso nós temos o what e logo em seguida verbo modal no futuro, sujeito e o verbo principal. Lembrando que todas essas duas aqui são perguntas, são questions. Só que a diferença de uma para a outra é que aqui são perguntas onde você começa com o auxiliar do futuro, né? O verbo principal do futuro, que é o verbo will. Quando eu falo principal, não é o principal da frase, é o que indica o futuro aqui. É o will, o verbo modal. Tá? E a segunda são as perguntas que você começa com pronomes interrogativos para depois colocar o verbo modal do futuro, que é o will. Muito bem? E é isso, gente. Começou agora, né? O momento da sua atividade de sala. Tá fácil, tem um texto, questões de gramática. Be right back.
I'm back, estou de volta and let's correct. Let's go. Estudar de sala, momento de você tirar suas questions. E aí você tem esse texto. Texto, uma pegada aí de traição, um negócio assim muito louco. Então, é na verdade um pequeno texto, não tem muitas informações não. Você pode perceber um texto bem pequenininho e aí você tem suas interpretações aqui de texto, de acordo com tudo que você leu e você pôde perceber nesse texto. E o texto é um texto que se chama A Traição. The Betrayal, a traição. Temos uma imagem aqui para ilustrar. E aí vamos começar a leitura. Olha só. Então, título do texto, The Betrayal, a traição. Começa com uma pergunta, inclusive no futuro, viu? Esse will aí já sabe que é pergunta no futuro. Will he lie? Ou seja, ele vai mentir ou ele mentirá? Will he tell me the truth? Ele me contará a verdade? I wonder if Joe will want to arrange things. Ou seja, eu me pergunto se o Joe vai tentar me fazer, aliás, eu me pergunto se o Joe vai querer acertar as coisas. Ou seja, tem alguma coisa aí para eles se acertarem, né? Então, want to arrange things, acertar as coisas. If he will try to change my mind, se ele vai tentar mudar a minha cabeça, né? Minha ideia, minha opinião. If he will wish to continue to be my friend, se ele vai desejar continuar a ser meu amigo. So many questions I want to make. Muitas perguntas que eu gostaria, aliás, que eu quero fazer. Will I want to smoke out or just to realize that I always knew who Joe was? Ou seja, ela quer dizer aqui, eu irei deixar para lá ou apenas perceber que eu sempre sabia quem o Joe era, who Joe was. Truth be told, verdade seja dita. When Francis spilled the beans, na verdade aí seria, nessa frase, seria... Contou, agora sim, quando Francis contou que Joey mantinha... Aí, na verdade, a gente está falando aqui da Francis. Quando Francis... Cadê o Francis? Onde é que está essa Francis? Contou. Quando Francis contou que o Joey não mantinha uma postura de verdadeiro amigo... Quando ela contou, né? Ela simplesmente colocou para fora que essa parte aqui colocou para fora, contou que o Joey não mantinha, that Joey didn't keep a posture of a real friend toward me, ou seja, uma postura de amigo verdadeiro em relação a mim. I wasn't surprised, eu não fiquei surpresa. It seems I always knew he was a false friend. Parecem muitos que nós temos, né? Mentira, acredito que não. Vamos pensar positivo. Então ela fala aí, it seems I always knew he was a false friend. Parece que eu sempre sabia que ele era um amigo falso, mas não é lá nossos falsos cognatos, amigo falso de verdade. On the other hand, por outro lado, I was disappointed. Eu fiquei desapontada. I liked to be his friend. Eu gostava de ser amiga ou amigo dele. E aí a gente está num contexto que a gente começa a pensar que tem a ver com relacionamento. Mas, relacionamento amoroso, mas tem a ver com relacionamento o quê? De amizade. Né? Depois a gente começa a perceber que tem a ver com relacionamento de amizade.
E aí, sobre o texto, é correto afirmar? Letra A. Está explícito que o Joey fez? Eu acredito que não está explícito, né? Não há muito a ser dito. O autor sabe que o Joey vai dizer. Ele acha que Joey pode tentar mudar a situação. Está bem nítido o que ele quer. Resposta que ficou, letra D. Ele acha que o Joey pode tentar mudar a situação. Isso foi dito no texto. Will I want... Não, onde é que eu posso ver aqui? If he will try to change my mind, if he will wish to continue to be my friend, if Joe will want to arrange things. Ou seja, ela se questiona isso. Então, ele acha que Joey pode tentar mudar a situação. Quando ela se questiona várias vezes, naquelas perguntas que ela começa sempre com if. Esse if a gente já estudou, né? A conjunção se. Então, ela faz muitas questões na cabeça dessa pessoa ou desse rapaz, porque a gente não sabe se o autor é uma mulher e um homem. E ele faz várias questões envolvendo isso. E aí, de todas essas questões, ele acha que Joey pode tentar mudar a situação. Isso não em nenhum momento foi dito lá, e não há muito a ser dito também, não é verdade. Muito pelo contrário, não está explícito o que o Joey fez, a gente não sabe o que ele fez para ser um amigo falso. E está bem nítido o que ele quer também, isso em nenhum momento é dito no texto. Vamos para 2? Continuando com o texto The Betrayal, qual é a alternativa que aqui já está incorreta? 4 verdadeiras e uma incorreta. Joey fez algo que aos olhos dos outros é duvidoso. Aparentemente sim, né? O autor não sabe com exatidão se ele já sabia quem Joey era. Isso é verdade. Ele não ficou surpreso em saber de certas coisas. Lá no texto ele fala isso. Francis foi quem explicitou a postura de Joey. Isso também é verdade. Quando ela colocou a boca no trombone e foi falando as coisas lá. Isso está sendo dito no texto, na parte que aparece o nome da Francis. Não está evidente para o próprio autor se Joe era um bom amigo. Sob nenhuma circunstância, o autor lamenta ter descoberto quem Joe era. Então, eu acho que aqui fica a nossa letra D. Não está evidente para o próprio autor se o Joey era um bom amigo. Não está evidente. E aqui, o autor lamenta, sim, ter descoberto quem Joe era. Então, esse sob nenhuma circunstância é que lasca tudo aqui. Se não fosse essa parte na letra E, a gente poderia marcar ela. Mas ele se lamenta. E não, aqui está dizendo esse sob nenhuma circunstância, é como se você estivesse dando não, que em nenhum momento o autor estava lamentando. E sim, ele lamentava. Então, não está evidente para o próprio autor se Joe era um bom amigo. Essa fica a nossa alternativa incorreta. E vamos para as questões de gramática, onde você iria completar da mesma forma que você fez lá comigo nas aulas de atividade. Então, você tem aí tanto o sujeito quanto o verbo. E o que você ia fazer? Você iria colocar apenas o verbo modal do futuro, colocando ele lá, dependendo da posição dele, se for uma pergunta, se for uma afirmação. Pelo que a gente vê aqui, temos uma pergunta que começa com pronome interrogativo, aqui uma afirmação, aqui também uma afirmação, aqui também e aqui também. Então tá bem fácil. Como é que vai ficar? Where will you spend the night? Ou seja, onde você passará a noite. Então o will, que não está aqui entre parênteses, que é o verbo que você ia colocar do futuro, vai ficar na frente do sujeito e logo em seguida o verbo principal sem fazer nenhuma alteração no verbo. Lembra? O verbo principal sempre não vem com alteração. Na B, you, e aí no caso, you better not come in July. Não tem isso aqui, tá? You better not come in July. É melhor você não vir em julho. My mother, minha mãe,
Aí você tem um verbo aqui. O que você ia colocar? Já tem sujeito aqui? Não precisa você colocar o sujeito aqui, eu já dei. Então, my mother will stay with me then. Minha mãe vai ficar comigo. Então é melhor não ir em julho, porque a mãe dessa pessoa ficará com ela. Vai ficar, ficará, lembra das traduções? Você pode ir para um ou para outro. What time? Ah, e aqui também uma pergunta, né? Faltou um ponto de interrogação, mas por que é uma pergunta? Porque se trata aqui daquela pergunta fixa sobre o horário. Então, que horas? What time? Temos o sujeito, your plan. Ah, mas esse sujeito está diferente. Sim, é seu avião. Você tem um adjetivo possessivo, your, que faz menção ao pronome pessoal you, né? Você. Só que aqui está seu, teu, seu. O que? Avião. Your plan é o sujeito. Verbo é o leave. Então, what time your plan will... Aí você vai lembrar que é uma pergunta, né? Então, na verdade, você vai colocar o que na frente? O will. What time will your plane leave? Que horas o seu avião partirá? E aqui, eu poderia ter feito isso aqui, gente. Eu poderia ter colocado aí para vocês um tracinho, né, para separar sujeito do verbo. Mas você sabe, cada um, primeiro vem o sujeito, depois vem o verbo. Aqui eu não coloquei o sujeito, porque já tem na minha frase, portanto só veio o verbo aqui entre parênteses. Na letra D, você tem my dog como verbo, como sujeito, que verbo, sujeito, meu cachorro, a mesma coisa aqui de your plan, my dog vai funcionar da mesma forma. Se trata de dois adjetivos possessivos, onde você fala da posse de alguém. Então, meu cachorro, seu avião. My dog go under. Então, o verbo é o go e o under é o complemento aqui. Go under. Você tem aí uma espécie de phrasal verb. Então, my dog will go under a surgery next week. Então, você tem aí a questão de meu cachorro passará por uma cirurgia semana que vem. Temos aí next week, que é uma expressão de tempo do futuro. A gente não trabalhou muito com expressão de tempo na nossa aula, né? Mas esse next, ela é uma expressão de tempo muito forte no futuro, que é o contrário de last, que a gente viu muito no passado. Então, é o contrário de last. Last é passado, next é próximo. Na letra E, the teacher, sujeito, verbo teach, verbo principal, afirmativa. Então, vamos lá. The teacher will teach. A professora ensinará the present perfect this semester. O presente perfeito este semestre. Matéria essa que vocês só vão ver lá no segundo ano. E na 4? Você iria fazer o quê? Você colocaria todos os verbos aí do seu parênteses, tudo bem? E o sujeito logo em seguida, o sujeito anteriormente, né? Dependendo da frase, se for afirmação, negação, interrogação, depende muito. Então, eu acredito que tenha mais afirmações aí. Então, como é que vai ficar? Tá bem fácil, então vamos lá. Did you wonder what exactly? Olha só o que você teria que fazer, apenas isso aqui. You will do. Então, você imagina o que exatamente você fará? Então, você colocaria aqui o verbo will antes do verbo principal e antes do verbo will você precisa colocar o seu sujeito numa frase afirmativa. Então, eu não dei o will aqui para vocês completarem porque é uma coisa que vocês já teriam que saber que teria que vir esse verbo modal, que é o verbo do futuro. Então, você imagina o que exatamente você fará? In 10 years, em 10 anos, é com N, tá? Em 10 anos, in 10 years time, daqui a 10 anos ou em 10 anos? Well, according to computer expert Tom Vincent, bem, de acordo com o expert em computadores Tom Vincent, computer soon be able. Aí você tem o soon, o be e o able. Esse aqui é o verbo principal. Então, como é que ficaria aí? Will soon be able. Você ia colocar o will antes do verbo principal e antes da palavra soon. Então, teria todas essas para depois você colocar o will, no caso, anteriormente, né? Então, você colocaria ele aqui. Will soon be able. E qual é o verbo principal? É o verbo be, que vem do verbo to be. Mas, como eu falei para vocês, nem sempre você vai colocar o will do lado do verbo principal. Olha aqui um exemplo clássico disso. Você tem o soon, que é o em breve, able, nesse sentido de
Eles vão ser capazes de fazer algo ou serão capazes. Então, will soon be able, logo ou em breve, serão capazes. Tudo isso significa isso. To make accurate predictions, ou seja, para fazer previsões certeiras. Professor Vincent from Cambridge, professor Vicente lá da faculdade de Cambridge, da Universidade de Cambridge. Aí temos o hold aqui, que você ia colocar juntamente com o seu verbo principal. Ou seja, qual é o verbo principal aí? É o verbo hold, na verdade, e você ia colocar o verbo no futuro. Qual seria? O verbo will. Então, vai querer como? Will hold. Will hold. Ou seja, will hold realizará a press conference. Ou seja, realizará a conferência de imprensa next week, semana que vem. To describe the computer which he calls computer future. Para descrever o computador do qual ele chama de não vou ter nem como traduzir isso aqui, porque é uma palavra que inventaram. Então, computer future, que é a junção de computador com futuro. This computer can tell us what life. Esse computador pode nos dizer o que é a vida. Aí temos o verbo to be aqui, vai ficar como aqui, will be. O que a vida será, ou seja, will be like, como a vida será. Based on data describing past events. Baseado em dados descrevendo eventos passados. Explains Professor Vincent. Explica aí o professor Vicente. For example, por exemplo, computer future can predict how many people. Esse computador pode prever quantas pessoas will live in a particular area. Não tem acento aqui na palavra area. Ou seja, viverão numa área particular or whether there. Aí você tem aí de novo o verbo to be, onde você tem que você colocar apenas o seu will antes, né? Então, vamos fazer a leitura novamente, que eu já me perdi aqui. Espera lá. In a particular area or whether there, ou seja, whether there will be, ou seja, só um minutinho, whether there, ou se há, ou se terão a lot of rain during a particular period, ou seja, muita chuva durante um período particular. Então, esse computador, ele vai fazer previsões, né? Então, a gente entendeu que ele fará previsões de várias coisas sobre o futuro, coisas que a gente ainda não viveu, que estão bem distantes. Então, basicamente, você iria colocar o seu verbo will em todos os parênteses, né, juntamente com os verbos principais e os sujeitos que apareciam. E é isso. E ainda temos o restante, né? Professor also believes that by the year 2050, o professor também acredita que até o ano de 2050, computers, os computadores will replace, ou seja, ficarão no lugar de teachers, professores, and, e você tem a palavra também, e o verbo do vai ficar will also do, também farão, most of the jobs now being done by the police. Muitos trabalhos agora feitos pela polícia. Computers are becoming more intelligent. Os computadores estão se tornando mais inteligentes all the time, todo o tempo, says Professor Vincent. Diz professor Vicente. Soon they will direct traffic, ou seja, em breve eles vão direcionar tráfego and, aí temos aí o verbo teach, will teach our children. Ensinarão nossas crianças. And telling us about the future. And, isso aqui tá errado, seria and, a minha palavra and. E dirão pra gente sobre o futuro. Agora sim, acabou. Fiquei com vocês nas nossas referências. Passou um pouco do tempo, bastante, né? Mas faz parte. Uma atividade longa dessa. So, see you next class and bye bye.